Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui uma receita de um biscoito que eu gosto muito. Uma receita nova, diferente, que eu achei super interessante e eu vou aqui fazer para vocês verem. Essa tigela eu vou colocar aqui 2 xícaras de 200 ml de polvilho azedo. Esse polvilho, eu não sei se pode fazer com doce, mas eu tô fazendo com azedo, né? Talvez fique bom também com doce, mas eu gosto mais de fazer com azedo mesmo. E essa minha xícara, ela tem 200 ml e eu tô fazendo com ela. Eu tô seguindo exatamente a receita da pessoa que ensinou, né? Bem certinho, porque às vezes a gente muda alguma coisa, às vezes faz uma medida a mais, né? Daí a receita dá um pouco de trabalho. Então, 2 xícaras de 200 ml de polvilho azedo. E essa medidinha minha, ela é uma colher de sopa. E eu vou colocar 6 colheres dessa de sopa de óleo. Eu achei interessante porque não vai tanto óleo, né? Quanto na outra receita que vai 200 ml de óleo. Eu achei muito legal. Então, nessa receita vão 6 colheres de sopa de óleo. Óleo da preferência da pessoa, né? Óleo que a gente usa na cozinha mesmo, normal. Então, coloquei 6 medidinhas dessa de óleo. Aí mexe com a colher, fiquei mexendo assim com a colher, né? E depois você mexe com a mão, assim, pra esfarelar bem, né? Pra ficar bem misturadinho o óleo ali. Ele fica tipo uma farofinha, bem soltinho. Então mexe com a mão, é melhor. Esse meu polvilho, ele tava bem fininho. Tem uns polvilhos que a gente compra, inclusive o que a moça tava usando era um polvilho mais grossinho, aquele que é mais granuladinho, né? Esse meu tava tipo um pozinho mesmo, até achei interessante, porque geralmente eu compro os polvilhos, o azedo ele é mais granuladinho e o doce ele é fininho, é tipo um pó, né? Mas esse meu tava bem fininho mesmo. Aí, depois dessa etapa, eu vim com 3/4 de água quente. Essa minha medida é 1/4, aí eu coloquei 3 dessa. Aí você coloca de água quente, 3/4 de água quente, ou 150 ml, né, de água. Mexe, vai mexendo ali com a colher, mas aí depois dá pra mexer com a mão. Oi. Oi. Ah, tem problema. Eu vejo que o Pedro quer comer. Depois eu vejo aqui que o Pedro come macarrão. Então não tem problema. Aí coloca a outra parte da água, né? E mexe. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, pessoal, porque eu tava fazendo exatamente como eu vi na receita, né? Porque às vezes a gente vê uma receita e a gente quer ver como que foi todo o preparo, né? Pra não dar erro, porque às vezes a gente vai fazer alguma receita e a gente tá fazendo, de repente, dá alguma coisa errada, porque a gente não viu toda a receita, né? Aí depois que coloca água, pode... tá mais friozinho, pode colocar a mão, vai amassando assim com a mão, né? Fica... Dá pra colocar... Não tá tão quente, dá pra colocar a mão. Então vai mexendo com a mão pra ficar bem misturadinho ali. E não é uma receita que rende muito. Igual do outro que vai 500, né? Claro. 500 gramas de polvilho, né? Esse só vai 2 xícaras, então ele é uma receita pequena, mas é uma receita que eu achei muito facinho de fazer. Bem prático, né? Pra dar o ponto ali na massa também, não é difícil. Fica uma delícia. Pra quem gosta de biscoito, nossa, gosto muito de biscoito. Aí eu gosto muito de fazer. É gostoso a gente fazer as coisas em casa. A gente compra, mas quando a gente faz em casa é mais gostoso, né? E eu gosto muito de fazer. Então, amassa bem assim nessa etapa. E a massa fica assim, ó. Aí aqui, eu quebrei um ovo. A massa aí já tava assim, bem mais morninha
pra frio do que não tava quente, não. Porque se colocar quando tá quente, pode cozinhar o ovo ali no meio, né? Aí fica... Então, aí aqui eu também coloquei... Essa minha medidinha tinha meia colher de chá de sal. Meia colher de chá de sal. Eu coloquei meia colher de chá de sal, mas pode colocar uma colherzinha rasa, né? Porque ficou, assim, ficou gostoso, mas ficou um tiquinho sem sal. Eu achei que poderia colocar mais um pouquinho, que eu fiquei com medo de ficar salgado, né? Então, pode colocar uma colher de chá de rasa de sal. Aí, nessa parte, a última etapa, a gente dá o ponto na massa com a água, uma água em temperatura ambiente, tá bom? Eu usei ali, eu coloquei numa vasilhinha de vidro, eu medi 10 colheres de sopa de água em temperatura ambiente. Aí você coloca 2 colheres de água e vai mexendo. Coloca mais 2 e vai mexendo. E coloca mais 2 e vai mexendo, assim. Na receita original, fala que é 10 colheres de sopa de água. Só que a minha foram 12, porque a massa precisava de mais um pouquinho para ficar mais do ponto que precisava, né? Então, eu acrescentei mais 2 colheres de sopa de água. Mas a receita original, não sei se depende do polvilho, né? Acho que depende do polvilho, né? Tem polvilho que pede mais água, ou tem polvilho que não, enfim. Mas eu fiquei prestando atenção no ponto da massa que foi passado na receita, né? Aí coloca a água e vai mexendo com a mão assim mesmo, porque com a mão você sente, né, o ponto ali que a massa tem que ficar, né? Pra você colocar no saquinho pra coisar. Fui ver aqui porque eu tô assando ainda a última assadeira. Aí eu fui ver ali no meu forno. Aqui eu coloquei toda aquela água, que foram 130 ml de água, mas o meu eu coloquei depois mais 2 colheres de sopa de água. Se deixar a massa muito dura, daí fica ruim na hora a gente vai colocar no saquinho, pode estourar o saquinho, né? Como eu não tenho a manga de confeiteiro, aí eu coloquei no saquinho que a gente guarda a comida, né? Guardar lá, de guardar alimento na geladeira, saquinhos que a gente usa normal. Pode ser saquinho de arroz, de açúcar, né? Um saquinho que saquinho a gente pode usar pra espremer na assadeira. Eu achei tão prática essa receita, tão facinho de fazer, né, gente? Porque às vezes a gente vai fazer alguma receita assim, dá um trabalho, né? E eu achei essa tão facinho de fazer. E quanto mais, assim, você fizer o biscoito fininho, mais crocante ele fica, né? Se fizer um pouquinho grosso, às vezes ele pode não ficar crocante, fica meio murchinho por dentro. Mas você faz fininho, e daí ele fica bem crocante. Nossa, ele fica uma delícia. Ó, esse é o ponto que a massa tem que ficar. Aqui eu peguei uma caneca minha, uma leiteira, coloquei esse saquinho, né? Saquinho limpo. Aí eu coloco dentro assim pra ficar mais fácil de mim colocar a massa no saquinho.
Não precisa untar a assadeira, não. Porque ele se solta, não. Quando ele tá assadinho, solta tudo. Aí você vai fazendo fininho assim, dá um espacinho. Faz muito perto um do outro, porque senão ele gruda, né? Ele precisa de um espacinho pra crescer. Quanto mais fininho você fizer, melhor ele fica mais crocante, mais gostoso. Se fizer muito grosso, ele fica mais... Ele não fica tão crocante, não. Fininho, ele fica bem melhor. Pessoal, voltando aqui com meus biscoitos. Eles estão aqui estralando, ó. Acabei de tirar do forno essa porçãozinha aqui, porque eu já sei um pouco. E a gente já comeu, então só sobrou esse aqui. Dessa tigela que eu tava terminando de assar agora. Então, eles ficam assim, ficam crocantes, ó. Ó. Ficam muito crocantes. Quanto mais fininho você fizer, mais crocante ele fica. Então, agora eu vou deixar aqui secar, vou deixar esfriar. E vou guardar no pote. Pessoal, essa foi a minha receita do meu biscoito de polvilho azedo. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus, façam. E até o meu próximo vídeo, tá bom?